Olá, como vai? Bem-vinda, bem-vindo. Iniciando aí mais uma live das quintas-feiras, 7 da manhã. Estamos chegando por aqui. Se você está vendo ao vivo, seja bem-vinda, bem-vindo. Se você está vendo a gravação posterior também, bom dia o pessoal chegando aqui. Marisa chegando, Marta, Aninha. Vamos falar hoje sobre um tema muito importante, muito interessante, sobre saúde, o ponto de vista integrativo, sistêmico da saúde e também, por que não, da qualidade de vida. Então esse é um tema que diz respeito a todos nós, como ter saúde, como manter, como conquistar, como recuperar a saúde. Se você acha que esse é um tema importante, que é um tema interessante, vamos lá, vamos compartilhar a live, vamos curtir com os coraçõezinhos para o Instagram aumentar a relevância e compartilhar essa live aí na rede. Então, saúde, vamos chegando e já refletindo a respeito. O que é saúde? Como é que nós classificamos? Porque um campo do conhecimento chamado programação neurolinguística fala de como nós originamos, como nós mantemos nossos pensamentos, nossas crenças, a nossa atitude mental. Será que isso tem a ver com saúde e qualidade de vida? Será que isso interfere em como nós temos a nossa saúde ou não? O que realmente é saúde? Como é que nós podemos pensar a respeito? Como é que nós podemos entender a saúde e qualidade de vida? Como é que você entende? E se você puder colocar aqui em uma palavra, uma pequena frase, o que é saúde para você? O que é saúde para você? Coloque aqui em uma palavra, uma pequena frase. Pessoal, bem-vinda, Selma, Ângela chegando por aí, Rita Alvina, Aninha, bom dia, bom dia. Hoje é quinta-feira, para quem está ao vivo, quinta-feira, 24 de novembro, já estamos chegando aí no fim do mês, fim do ano, como passa rápido, né? Será que essa visão de tempo passando rápido, será que isso também interfere na nossa saúde? Será que dessa maneira nós também somos impactados pela passagem rápida do tempo? A Sandra entrando, bem-vinda, Sandra, duas Sandras, a Sandra Ribeiro, a Sandra Mendes, também, bom dia. Então, como é que é a saúde para você? Coloque aqui em uma palavra o que você imagina. Olá, Marta, bem-estar físico, mental e espiritual, saúde integral. Esse é um conceito muito completo, um conceito inclusive da própria Organização Mundial de Saúde. Saúde é o bem-estar físico, mental, social também, espiritual, uma visão integral de saúde, uma visão como a gente procura ter, uma visão 360 graus, uma visão olhando para o todo, né? Então vamos conversar aqui sobre isso. Bom dia Sandra, bom dia Rita, pessoal chegando, compartilhando aqui no aviãozinho, abaixo no cantinho direito para as pessoas. Se você acha que saúde é um tema importante, interessante, que vale a pena ser refletido, chegue aqui, coloque o seu comentário. O que é saúde para você? O que é saúde? Em uma palavra, em uma frase. O pessoal aqui está um pouco devagar, somente a Marta colocou aqui a noção de saúde dela. Aqui a Ângela, espiritual, saúde mental. Exato, também faz parte de um contexto. É interessante colocar, né? Olha lá, Marta, nós somos não somente níveis expressos em exames laboratoriais, exatamente. E tem mais, né, Marta? Muitas vezes, nos nossos exames laboratoriais e complementares, exames de imagem, e olha que hoje em dia a medicina tem o recurso de exames potentes, né? Exames profundos. Nem sempre os exames estão alterados e mesmo assim a nossa saúde pode não estar bem, né? Então eu sempre costumo dar esse exemplo, eu como médico e psicólogo trabalho com isso no dia a dia, então atendo pessoas, as pessoas chegam e falam assim, eu não estou bem, não me sinto bem, então você já avalia que isso é um parâmetro em que a saúde de alguma maneira está afetada, não é verdade? Eu não me sinto bem. Aí você vai, conversa, né? Na minha consulta eu procuro ter essa avaliação, eu chamo de 360 graus, porque eu avalio do ponto de vista físico, do ponto de vista emocional e também do ponto de vista sistêmico, né? Então procuro nessa abordagem entender o que acontece com o cliente. Mas vamos dizer que ele vá num médico convencional,
que na faculdade aprendeu que saúde tem que ser, muitas vezes, olhar se há uma doença, tratar as doenças, e claro que isso também é muito válido, né? Não é somente isso, mas isso é importante, né? Nós como médicos, né? Temos que olhar também se há alguma doença, os psicólogos também, há algum problema, alguma doença psicológica, para que possamos tratar. Mas o paciente chega lá no consultório, chega na clínica e fala assim, não estou bem, o médico convencional vai, avalia, faz a anamnese, né, que é a consulta, questiona, faz algumas perguntas. Bom dia, Adriana, chegando por aqui. Doutora Adriana também trabalha com doenças com crianças, mas também com essa visão integrativa, sistêmica, né, Adriana? Pediatra, maravilhosa. E aí o paciente fala que não está bem, o médico, né, convencional examina, fisicamente, aparentemente bem, pressão, ausculta, né, os sinais, nada importante. Então vamos lá, vamos ver o que pode ser, pede alguns exames complementares, Giovanni chegando por aí também, bem-vinda, Samantha. E aí a pessoa vai, faz os seus exames, a Marisa dizendo aqui, harmonia, saúde tem a ver com harmonia, perfeito, muito bom, com certeza. E aí esse paciente hipotético e real também, porque não, vai, faz os seus exames complementares, vem fazer um check-up muitas vezes, né, faz tempo que eu não vejo, tal, a pandemia afastou muitas pessoas, né, dos cuidados aí básicos, ficamos muito focados na Covid, né, e depois de um tempo a pessoa volta com seus exames, todos os exames normais, né, exames laboratoriais não alterados, a pessoa assim, o que eu tenho, doutor? Falou, olha, esse médico convencional vai olhar para ela e falar assim, olha, você está bem, você não tem nada, o seu exame clínico está normal, os seus exames laboratoriais, complementares de imagem estão normais também, né? E a pessoa assim, nossa, mas a pessoa fica um pouco desnorteada, perdida, e até o próprio médico, muitas vezes não tem, na medicina convencional, não tem muitos recursos para lidar com isso. Ele fala, olha, você, teoricamente, você está bem. E a pessoa está com alterações de sono, com alterações emocionais, a pessoa não se sente bem, a pessoa sente baixa vitalidade muitas vezes, mas não tem anemia, não tem nenhuma deficiência nutricional. Doutor Elcio chegando por aí, bem-vindo. O Gu Barrio chegando aí, bem-vindos todos na live. Então, como é que um médico convencional lida com essa questão? O paciente não está bem, não se sente bem, exame clínico normal, exames laboratoriais, exames complementares normais também, e a pessoa cheia de sintomas, alterou o sono, alterou o apetite, alterou a libido, alterou o emocional. O médico convencional vai falar para ela, olha, vamos dar aqui alguma vitamina, mas os meus exames de vitamina não estavam bons, mas de repente, né, não, vamos fazer um pouco mais de exercício e tal, enfim. O que acontece é que na medicina convencional não se tem a noção que existem vários níveis do adoecimento, vários níveis de adoecimento. Bom dia, doutor Elcio, Valéria chegando por aí, bom dia. Então, esses níveis do adoecimento é que vão determinar os níveis e as abordagens de tratamento também. Vou explicar como é que isso funciona. Então, há várias possibilidades de tratamentos dentro da medicina, não é? Então, quando você adoece, como é que você adoece? De repente chega uma doença assim grave e a pessoa fala, nossa, não tinha nada ontem, hoje eu estou com uma doença grave. Se for um quadro agudo, né, então de repente de um dia para outro a pessoa manifesta uma gripe mesmo, uma pneumonia, uma amigdalite, uma doença aguda, bacteriana ou viral, isso pode acontecer, né? Mas no caso de uma doença crônica, isso não funciona desta maneira, não funciona assim. Então basta observar na natureza. Então você tem um bebê nasce. Claro que pode acontecer, mas dificilmente um bebê nasce já com alguma doença grave. O bebê nasce com câncer, o bebê nasce com uma doença autoimune. Não é impossível, isso pode acontecer e tem razões para isso também. Mas normalmente nós vemos um bebê nascer saudável. E aí, com o tempo, né? O que o bebê pode manifestar? Com o tempo ele pode manifestar uma alergia de pele, uma dermatite, né? O bebê não vai manifestar de uma hora para outra uma doença grave, uma gastrite grave no bebê. É difícil, né? Por que isso? Porque existem essas fases, esses níveis de adoecimento. Então, o processo de adoecer, ele tem uma evolução.
Nós não, de repente, de um dia para o outro, acordamos com uma diabetes grave. Pode parecer que assim, não tinha nada, fui no médico, detectou uma diabetes, uma hipertensão de um dia para o outro. Não, isso foi talvez diagnosticado, foi percebido dessa maneira, mas houve uma evolução até que se chegasse numa doença mais grave. Então, como eu falei, o bebezinho, a criança pequena, não aparece de repente com uma hipertensão arterial. Não é com uma diabetes, a não ser que seja uma diabetes juvenil. O processo de adoecer, ele vai evoluindo gradualmente. Então existem esses níveis. Primeiro, o nível que nós chamamos energético, né? No sentir, no pensar. Então acontece, por exemplo, a pessoa tem uma má notícia ou tem uma perda. Na pandemia isso foi muito potencializado. Nós vivemos com medo, eu estava na linha de frente, antes das vacinas a gente ia trabalhar muito preocupado, querendo ajudar as pessoas, mas será que nós vamos nos contaminar? Será que nós vamos adoecer? Quantos colegas tiveram Covid? Quantos morreram com Covid? Eu mesmo, eu e minha família pegamos Covid em dezembro de 2020, ainda não tinha vacina. O que acontece com uma pessoa que pega a Covid e não tem vacina e vendo tantas mortes acontecerem? Não sei, cada pessoa lida de um jeito. Eu fiz um pacto, né? Eu falei com Deus, olha, eu estou aqui, eu ainda me sinto muito conectado com a vida, eu quero viver, ainda tenho minha família, meu trabalho, minha missão, e eu quero que estou preparado para viver. Se for para viver, eu vou fazer a minha parte, né? Porque não depende de mim. O que depender de mim, o sono, os cuidados, as vitaminas, enfim, eu fiz a minha parte. Graças a Deus, a Covid não evoluiu com nenhuma gravidade. Em 10 dias já estava trabalhando novamente, né? Mas eu não sabia, não tinha controle, não tinha certeza do que iria acontecer. E graças a Deus ficamos todos bem na questão da saúde na Covid, né? Mas essa evolução começa muitas vezes no sentir, a pessoa não está bem, a pessoa tem medo, a pessoa teve uma perda afetiva, a pessoa teve uma decepção, uma traição, né? E aí o que acontece? Isso muitas vezes num choque emocional de um instante para outro, isso já afeta a saúde, isso já traz um mal-estar e a partir daí muda o sono, a partir daí muda uma característica, a fome, o apetite muda, o nível de energia. Quem já não passou por isso? Você já passou por isso? Algum problema, alguma questão emocional afetou o teu sentir e você percebeu que não estava bem, você achou que não estava se sentindo bem, talvez estivesse doente? Coloque aí sim ou não. Não, nunca passei por isso, sim. Já passei por algum problema, um trauma, um susto, uma perda, uma dificuldade, isso afetou a minha saúde. Talvez eu não adoeci fisicamente, mas eu adoeci no meu sentir, sim ou não? Dr. Elcio, sim. Ele sentiu, já passou por isso. Eu também já passei por isso. Quem não passou por isso? Você, sim ou não? Coloca aí nos comentários. Então esse é o primeiro nível do adoecimento. A Marisa também dizendo que sim, também já passou por isso, né? Com certeza. Quem é vivo, a doutora Adriana também já passou, claro, que todos nós já passamos por isso, não é? Pode ser que a gente não percebeu, a Cíntia também, colocando sim, também. Então, o primeiro nível de adoecimento é no nível energético. Eu não me senti bem, aconteceu alguma coisa, isso imediatamente interferiu na minha percepção de saúde e de bem-estar. Então, isso, você pode dizer que isso já é um nível de adoecimento. Mas isso é um nível inicial do adoecimento. Se você não cuidar disso, se você deixar essa mágoa, por exemplo, foi uma mágoa, foi uma traição, foi uma dificuldade, isso está lá por dentro, está me consumindo, eu não fui procurar ajuda, eu não trabalhei essa questão, né? Eu não procurei uma psicoterapia e deixei isso ir me consumindo por dentro. O que pode acontecer? Como é que isso vai evoluir? A Samantha aqui, já tive que lidar com uma depressão após o falecimento do meu ex-namorado. Gente, as perdas, o luto não elaborado, o luto difícil, ele pode tranquilamente e certamente causar alterações na nossa saúde, na nossa qualidade de vida. Então, como a Samantha colocou aqui, e se eu não trabalhar isso com o tempo, essa doença vai evoluir, ela vai sair desse nível energético, esse nível que você não tem como diagnosticar pela medicina convencional. Vamos dizer que essa pessoa que eu estou dando esses exemplos todos aqui foi no médico convencional, no médico alopata. O que o médico vai falar? Olha, os exames, o exame físico, o laboratório, tá tudo bem. Nossa, tudo bem, mas eu estou aqui muito mal.
Ah, então vamos tomar um calmante, vamos tomar alguma coisa assim. Por quê? Porque os recursos da medicina convencional, eles são mais efetivos para o próximo nível da doença. Quando a doença vai evoluindo, sai do nível energético, ela vai para o nível funcional e para o nível lesional. Então a doença ela vai assim. Não acontece uma lesão de um dia para outro. Então de repente você está lá com essa mágoa, com essa perda, você está remoendo essa traição, essa decepção que você teve com alguém, num relacionamento. Daqui a um tempo, o que acontece? Esse ficar remoendo pensamentos e sentimentos, de repente, ó, ataca aqui a parte digestiva, por exemplo, se você tiver uma predisposição, aí você vai adoecer, e de repente você volta no seu médico e ele fala assim, olha, parece que você está com uma gastrite, né? Você tem sintoma, tem refluxo, tem dor, azia, queimação, tem sim, vamos lá, faz uma endoscopia, pronto, olha, tá vendo? Você está com uma gastrite, você tem o H. pylori, aquela bactéria, e aí você vai fazer o tratamento alopático convencional, ok. Mas a doença foi evoluindo ali do nível do sentir para o nível da lesão. Então assim que as doenças vão evoluindo, né? Então, como falando, Cíntia, a medicina tradicional não trata dos nossos traumas intrauterinos, exato. Medicina tradicional, a gente fala medicina convencional, que é medicina alopática. Eu sou médico alopático também, me formei na faculdade de medicina, mas fui buscar outras abordagens. Então desde a faculdade entrei em contato, estudei homeopatia, acupuntura, e hoje são as áreas principais de atuação. Na minha clínica eu trabalho com homeopatia e acupuntura, né? Claro, ainda faço pronto-socorro, então eu lido com todos os lados da medicina convencional, medicina integrativa. Mas quando um paciente vem no meu consultório, e mesmo quando ele vem no pronto-socorro, estou lá atendendo como clínico, e o paciente me conta essa história, olha, eu pergunto, mas aconteceu alguma coisa com você, né, emocionalmente, você está bem, como é que você está? Às vezes as pessoas me olham assim um pouco diferente, né, no pronto-socorro, quando eu tenho essa abertura, né, de tocar nesse ponto emocional também. E aí a pessoa identifica, ela fala, não, realmente aconteceu tal coisa, eu tô com uma dificuldade no trabalho, ou eu tô com um problema no meu relacionamento, e eu encaminho, falo, olha, então lá, vamos olhar para isso de uma outra maneira, procura aí um médico homeopata, procura uma psicoterapia, porque isso pode te beneficiar junto com o tratamento convencional, né? Porque, como eu falei, a medicina convencional vai lidar muito bem com essa questão das doenças já lesionais. Se você necessita de uma cirurgia, você teve uma fratura, isso aí você precisa ter uma abordagem convencional, tomar medicamentos, operar, enfim, uma coisa não exclui a outra. Por isso que a gente fala hoje que nós devemos ter uma visão integrativa da medicina. Então, nas fases iniciais da doença, nas fases energéticas, nas fases funcionais, as medicinas que melhor atuam, que têm um recurso mais efetivo para lidar, são as medicinas que fazem a abordagem integrativa na medicina, né? A medicina é uma só, mas a abordagem integrativa. Então você, por exemplo, chega um paciente, no caso aí, a Samantha falou, teve um problema de luto, de perda, você tem uma questão emocional, você teve um problema, você vai no médico homeopata. Os medicamentos homeopáticos, eles podem atuar e atuam de uma maneira perfeita, a própria acupuntura equilibrando essa parte fisiológica, funcional, energética, como nós chamamos, né? Esse equilíbrio, essa homeostasia perfeita que nós devemos manter, com essas abordagens da medicina integrativas, você consegue lidar com esses casos funcionais, com esses casos no nível energético, né? Ah, então quer dizer que a homeopatia, a acupuntura não lida com doenças lesionais também, mas muitas vezes você precisa aí já associar outros tratamentos. Por isso que eu falo, ó, como a doutora Adriana Amaral está falando aqui, perfeito, medicina integrativa. Essa é a medicina que eu aplico no consultório. Maravilhoso, seus pacientes são muito bem tratados, muito bem abordados, porque nós devemos ter, mas e se esse médico não trabalhar com homeopatia, com acupuntura, ou se o homeopata não trabalhar com a parte convencional alopática, então muitas vezes você precisa de mais de um médico para fazer esse papel, né? Um olha para o lado orgânico, lesional, que precisa ser visto, o outro vai olhar e trabalhar o lado integrativo, né? Abordagem emocional, abordagem energética, e claro que vão casar muito bem, podem, né? Com essa união de técnicas e terapias, lidar com esse paciente de uma maneira integral, olhando para a saúde como um todo. Não é isso que a Organização Mundial de Saúde colocou? Saúde é o bem-estar físico, mental, social, os relacionamentos interpessoais, não é?
e espiritual também. Então as conexões dessa pessoa, como ela lida com a vida, quais são os seus valores, crenças, não é? Então, para mim, essa visão que eu chamo de 360 graus é que eu procuro aplicar. Né? Por isso que eu fui também, depois da medicina, já com 15 anos de formado, voltei ali para a faculdade fazer psicologia. Então fui estudar psicologia, me graduei, sou psicólogo também, acho que 18 anos já de formado em psicologia, 35 em medicina, né, buscando sempre complementar um pouco mais, então fui fazer outras áreas de atividade, estudei PNL, estudei coaching e fiz as sistêmicas, constelações familiares. Então com essa visão, com essa abordagem, eu consigo fazer um diagnóstico desse meu paciente, quando ele entra eu já consigo detectar qual é o padrão, o que acontece com ele. Então, muitas vezes eu vou poder abordá-lo e tratá-lo, às vezes eu também vou precisar de um outro profissional que integre os conhecimentos, mas é importante que a gente possa ter essa visão, esse entendimento do paciente e ajudá-lo naquilo que ele precisa, né? Então, se eu sou assim, se eu sou um martelo, o paciente tem que vir sendo um prego, né? Numa metáfora assim, mas não, quanto mais essa caixa de ferramentas for completa, o paciente pode trazer o que for de questão. Se for dentro da minha abordagem, eu posso ajudá-lo. Se eu necessitar encaminhar para um outro profissional, eu vou encaminhar também para outro profissional, porque o importante é aquilo que o meu cliente, o meu paciente precisa. E ele me mostra isso através do quê? Através de como ele se sente, como ele se apresenta, dos seus sintomas, das suas doenças físicas, emocionais, né? Como ele lida com a vida. Muitas vezes eu preciso orientá-lo a como agir, como fazer. Nesse momento ele está lá, não sabe o que fazer. E a gente fala, o que você poderia fazer para te ajudar? Então a questão do estilo de vida também é importante. Como é que essa pessoa vive? O que ela valoriza ou não? Né? Por que essa pessoa adoece e para que essa pessoa adoece? Porque tem isso também. As doenças têm uma função. Isso é muito importante. Na sistêmica eu pude aprender isso, né? Mesmo na psicologia, não há esse olhar tão completo. Então a doença vem com uma finalidade, com uma função. Eu vou mostrar para vocês o que é sistêmica, o que a visão das constelações também fala sobre isso. É muito interessante, é muito diferente, mas não exclui, nada exclui e tudo inclui. Então na sistêmica a gente vai incluir todas essas visões. Então se nós temos uma abordagem da medicina, uma abordagem da psicologia, uma abordagem integrativa, nós podemos trazer isso para os nossos pacientes. Né? Então, trazendo essas questões para o nosso paciente, a gente pode orientá-lo da melhor maneira. E principalmente lembrar que, claro, quanto mais precocemente nós lidarmos com essa questão, né? Quando nós lidarmos com essa questão de uma maneira muito mais precoce, o resultado desse tratamento vai ser muito mais efetivo. Doutor Elcio, o problema é descobrir aonde puxar o fio do novelo. Exatamente, onde começa tudo isso, né, doutor Elcio? E com a visão integrativa, com a visão sistêmica, a gente consegue muitas vezes chegar. A gente consegue, né? Então, o que nós devemos olhar? Onde está o começo desse novelo? Onde está o fio do novelo? A origem dos problemas? Então, nós vamos olhar dessas diversas maneiras, com essas abordagens e procurar fazer esse diagnóstico, né, da causa, da etiologia, que ela não é geralmente física, também não é somente emocional, ela é um todo, ela faz parte da vida dessa pessoa. De repente a gente está emaranhado com algumas questões, isso aí se reflete no nosso padrão de saúde. Então olha só o que a visão sistêmica nos fala. A visão sistêmica é a visão que embasa as constelações familiares. Né? Bert Hellinger foi o criador das constelações familiares. Tá? Essa aqui é a Sophie Hellinger, a esposa do Hellinger. Ele faleceu já há 3 anos. Ela segue na escola Hellinger, levando adiante esse conhecimento. E esse livro dela, A Própria Felicidade, volume 1, tem uma abordagem aqui sobre o contexto sistêmico da saúde e da doença. Eu vou ler um trecho aqui para vocês, para que a gente possa, quem não está familiarizado com isso, né, não está familiarizado, possa entender aqui, doutor Elcio. Estou no fundo do poço, essa noite eu não dormi, exatamente um emaranhado de problemas. Olha, doutor Elcio, eu vou te falar, procure um profissional que tenha essa abordagem, vai poder te ajudar, poder chegar no diagnóstico, porque
você está me trazendo um sintoma, insônia, emaranhamento de problemas. Se eu tenho problemas, muitas vezes é que eu vou sentir preocupação, né? Eu vou sentir uma gama imensa de sentimentos que vão afetar a minha fisiologia, a minha saúde física. O que eu preciso? Ah, toma um calmante? Não, de jeito nenhum. Às vezes vai ser necessário, às vezes sim, mas não ficar somente por aí. Que tipo de abordagem, de medicações naturais, de estímulos que você pode receber que vão recuperar a sua saúde? Procure um profissional dessa abordagem e você vai poder ser ajudado, tá? Porque a gente deve, como profissionais da saúde, ajudar os nossos clientes. Então vamos lá, vamos ler aqui o contexto sistêmico de saúde e doença. Para quem não está familiarizado, pode soar um pouco estranho, como para mim, quando eu já tinha quase 30 anos de formado, 20 e poucos anos de formado, que eu conhecia a visão sistêmica, as constelações, tudo aquilo que eu lia, que eu ouvia, que eu aprendia no curso, que eu experimentava no campo, nas constelações didáticas que a gente fazia no curso, eu falava, nossa, isso aí foi abrindo, a minha mente foi ampliando o meu entendimento de saúde e qualidade de vida. Hoje eu me tenho, né, como um profissional um pouco mais completo, com essa visão. Isso me ajudou demais a entender a origem da doença dos meus clientes e como ajudá-los, indo além da medicina convencional e até mesmo além da medicina integrativa, fechando nessa visão sistêmica. Então olha aqui o que fala a Sophie Hellinger. O impacto do sistema familiar sobre o corpo. Mas como assim, impacto do sistema familiar? Visão da sistêmica. Nós fazemos parte de vários sistemas. Então, por exemplo, seu trabalho, sua organização, o lugar que você trabalha é um sistema. O grupo de amigos, a entidade religiosa que você frequenta é um sistema. E o sistema principal de onde nós somos oriundos, de onde nós viemos, cada um de nós, é a nossa família de origem. Nossos pais, avós, bisavós, enfim, todas as gerações que vieram antes, nós fazemos parte desse sistema. Existem leis e regras que regem os sistemas familiares, tá? Então, nesses sistemas familiares existem padrões de crenças, de comportamentos, tá? Existem uma série de questões que envolvem inconscientemente, sem que nós saibamos, sem que nós tenhamos noção, a nossa saúde física, a nossa saúde mental, a nossa saúde energética e a nossa saúde sistêmica. Então, Sophie Hellinger fala aqui, o impacto do sistema familiar sobre o nosso corpo. Então, no trabalho prático, eu observei que doenças frequentemente estão ligadas a algo que se originou na família. Observações mostram que quase todas as doenças crônicas ou até fatais como o câncer, estão relacionadas a pessoas excluídas na família e no sistema. Mais precisamente, as doenças olham para a pessoa excluída. Como assim? Como é isso? Dr. Roberto, você está falando de quê? Estranho isso, diferente para quem não conhece. Tem aqui muitos alunos do curso de constelação que já chegaram por aqui, tem pessoas que já participaram de grupos de constelação. Quando alguém vem constelar uma doença, a gente vai buscar entender e descobrir a origem dessa doença, tá? No campo, na constelação, a gente olha, mas isso exclui então diagnóstico médico, psicológico? Não, de jeito nenhum. Isso é um complemento, tá? Então eu vou continuar com todos os tratamentos que eu tenho que fazer. Então eu fui no médico, estou com uma doença crônica, um câncer, vou fazer a quimio, o rádio, o que precisar, eu vou integrar outra visão. Então, por exemplo, a visão da sistêmica, ela vai se integrar com a visão psicológica, com a visão da medicina, essa visão 360 graus, essa abordagem, todos os tratamentos necessários continuarão sendo feitos para ajudar essa pessoa. Então, continuando aqui. A pessoa excluída no sistema, como assim excluída? Uma pessoa que não foi vista, muitas vezes um aborto, muitas vezes um parente que teve um transtorno grave, uma doença psiquiátrica, né, uma dependência, uma drogadicção, foi embora da família, não foi mais achado, morreu como indigente, ou então alguém que tinha um problema grave, a família foi excluindo, tinha vergonha, tinha medo daquela pessoa. Então existem diversas maneiras de você excluir alguém do contexto do sistema familiar. Só que essa pessoa, ela tinha uma função no sistema familiar, todos nós, e cada um de nós temos uma função no sistema familiar. E quando você exclui alguém, a pessoa pode estar excluída, mas a função que ela mantinha,
aquela doença que ela tinha, aquele comportamento que todos julgavam e criticavam, tinha uma função no sistema familiar de mostrar algo. Você exclui a pessoa, a função permanece. E como o sistema, todo sistema, tem uma integração de todos os elementos de um sistema, eles são interconectados, interdependentes. Então nós somos conectados a todos do nosso sistema familiar de origem. Ah, mas eu fui adotado, eu não tive relação, por exemplo, com a minha família de origem. Não importa. Nós temos uma conexão, uma integração, mesmo que a gente não conheça. O vínculo familiar é um vínculo sistêmico, ele é inextinguível. Mesmo que eu não tenha sido criado na minha família de origem, o meu DNA, as minhas células, as características epigenéticas ou a transmissão, muitas vezes, de traumas transgeracionais, existe mesmo que eu não tenha o conhecimento disso. Quem disse isso, Roberto? Onde fala isso? Na prática. O conhecimento sistêmico teoriza sobre isso e na prática nós observamos num campo de constelação, alguém que vem constelar uma doença, acontece exatamente isso que a Sofia está falando no texto. E eu vou continuar. Então, observações mostram que quase todas as doenças crônicas ou até fatais, como câncer, estão relacionadas, quase todas as doenças, não é todas, quase todas, a pessoas excluídas. Mais precisamente, as doenças olham para a pessoa excluída. A doença olha para alguém? Então, coloca no campo, vem constelar clientes, vem constelar comigo doenças, a gente coloca um representante da doença no campo, junto com o representante da pessoa, e a gente observa qual é a função e o comportamento desse representante da doença, e ele vai nos mostrar qual é a origem da doença. Ele vai mostrar quem está conectado, a qual função está conectada nesse sistema e para que essa doença chega. Fala, nossa, mas que coisa estranha. É estranho. Com certeza é estranho, não é muito comum, mas quem vive na visão sistêmica, quem trabalha com isso como eu, já há tantos anos, já estou aí há 8 anos na visão sistêmica, né? Vejo isso no meu dia a dia. Uma pessoa vem para traz um sintoma, traz uma doença, no consultório mesmo, sem precisar constelar, eu já consigo, pela característica física da pessoa, por aquilo que ela manifesta de sintomas na sua fala, eu já percebendo suas crenças, né, os seus padrões de pensamento e sentimento, e a doença, eu já sei de onde vem. Se eu precisar ampliar isso, eu faço até um posicionamento sistêmico ali na consulta, ou encaminho ela para fazer uma constelação. Pois bem, vamos lá. Então a doença olha para algum lugar, a doença olha para onde ela se origina, e nós precisamos fazer esse diagnóstico, tá? Isso inclui tudo, a visão médica também, a visão psicológica, não exclui nada, tá? Então essa pessoa excluída é incorporada na doença. Nós nos comportamos em relação à doença exatamente como a família o fez em relação a essa pessoa excluída. Queremos nos livrar da doença. Normalmente é isso, não é? Ninguém fala assim, nossa, eu quero olhar para entender a doença. Não, eu quero me livrar dessa doença. Doutor, me dá um remédio, me faz um tratamento e tira essa doença da minha vida. Exclui a doença, em outras palavras, não é? Isso é exatamente o que a gente não pode fazer. O que a gente não deveria fazer nunca, mas é o que a medicina convencional faz, porque é o campo de conhecimento da medicina convencional. Tá? Então nós queremos nos livrar da doença e, portanto, fazemos o mesmo movimento pelo qual a pessoa foi excluída. Faz sentido isso para você? Coloca aqui nos comentários. Sim, faz sentido? Não, não faz sentido. Isso é uma coisa totalmente maluca. Mas eu vou te dizer, abra a sua visão. Abra a sua visão. Eu sou um profissional da medicina e da psicologia, sou 35 anos médico. Isso para mim faz todo sentido e é totalmente verdadeiro e acontece dessa maneira no meu dia a dia profissional. Se você não aceita, se alguém não aceita, não há problema algum. Fique tranquilo, cada um faz aquilo que acha de valor. Cada um faz o que acha que é o correto. E por isso temos vários profissionais e várias abordagens. Continuando aqui. Nosso sistema familiar é onipresente em nosso corpo. Quando falta algo no sistema familiar, algo falta no corpo também. E quando no sistema familiar uma pessoa excluída, por assim dizer, bate a porta para pedir a entrada por ter sido excluída, e às vezes é uma pessoa que já morreu em alguma geração passada, não está nem viva mais, mas ela se mostra através da função da doença, percebe? No campo, na vida, isso se mostra. Isso se mostra no corpo também. Então ela bate a porta por meio de uma doença ou de um problema de saúde. Uma representação, uma identificação com algum excluído pode, no final, na evolução de um processo de desequilíbrio, se mostrar por uma doença crônica.
Já podemos observar isso quando em uma constelação familiar uma pessoa começa a falar de suas doenças. Às vezes a pessoa vem constelar uma doença, às vezes vai constelar um relacionamento, uma dificuldade, mas muitas pessoas vêm constelar doenças por quê? Porque fazem os tratamentos e o tratamento, apesar de ser bem indicado e necessário, ele não funciona adequadamente. Então a pessoa às vezes vai buscar algo mais e aí vem para as constelações para complementar isso, né? E quando a pessoa fala de suas doenças, algumas chegam a enumerar 10, 12 doenças e sorriem quando falam delas. Como assim sorriem quando falam das doenças? Sim, vocês não conhecem gente assim? Elas estão conectadas às suas doenças com amor. Gente, cada coisa que você fala aí, doutor Roberto. Bom, ou mais precisamente, através das doenças, elas estão conectadas com amor às pessoas excluídas do seu sistema. Tá? Então, o contexto temporal disso, qual é? O contexto temporal entre uma doença e uma pessoa excluída pode remontar a muitas gerações. Uma doença também pode estar relacionada, por exemplo, a uma criança abortada. Nesse caso, a causa está bem próxima. Também pode estar ligada a um filho abortado da própria mãe, então a causa está mais distante. O evento causador de certas doenças, como a esquizofrenia, que é uma doença grave, que compromete a vida da pessoa e da família, pode remontar a 5 ou 6 gerações. Bom, fez sentido isso? O pessoal está colocando aqui. O pessoal está colocando que sim, muito sentido. A Valéria colocou, tá? Deixa eu ver aqui quem mais. A Marisa faz muito sentido, a Cássia também faz muito sentido, a Ângela sim, terapias Gilvane Admia faz sentido. Tá? Bom dia Ana Maria. Deixa eu ver que tem um comentário aqui também. Bom, deixa isso calar em você. Se você nunca ouviu isso, deixa isso assentar. E você vai falar, não faz sentido nenhum, nem quero saber disso. Perfeito, tá tudo certo. Nossa, para mim fez sentido. Eu acho que eu vou começar a ter um olhar para isso. Ótimo, que bom. Você vai integrar uma visão mais ampla ao seu conceito de saúde. Deixa eu ver aqui o que mais... Tem um comentário aqui que estava lá para cima. Doutor Elcio, a origem de algumas desordens pode ser de um tio que faleceu com 1 ano de idade? Pode. É isso? Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Quem é que vai mostrar? Por exemplo, no campo, na constelação, a gente vai poder olhar para a origem. E se for esse o caso, vai aparecer ali no campo. Se não for, se for outra origem, outra função, outra conexão dessa doença, vai aparecer também, ok? Então pode ser, sim, pode. Pode ser que sim, pode ser que seja outra coisa, doutor Elcio. Deixa eu ver aqui o que mais que colocaram aqui. Terapias Giovanni, escolhi o pai dos meus filhos, causou muito ódio nele. O que fazer? Olha, quando você exclui o pai dos seus filhos, o que você está fazendo é prejudicar o campo e o sistema todo, principalmente os filhos. Tá? Porque assim, muitas vezes acontecem problemas na relação de casal, óbvio, isso pode acontecer, o casal se separa sem amor, né? E o Hellinger falava, precisa mais amor para separar do que para casar. Se você tiver uma separação doentia, uma separação muito dolorosa, né? Colocando, outro dia eu atendi no pronto-socorro, uma jovem que veio com uma doença respiratória, uma amidalite, uma gripe, enfim, e entraram os dois pais, ela já é uma adolescente de 16 anos, né? Entrou o pai e a mãe, isso não é muito comum, né? Normalmente um dos pais acompanha a consulta, mas aí eu já percebi o que estava acontecendo. Aí o pai, porque ela não come direito, a mãe, não, porque ela come, porque tem comida em casa assim, não tem, você é isso, você começaram a se xingar, os pais, e a menina sentada assim, com os olhos arregalados, e eu precisei levantar e intervir, falar, olha, vocês podem parar com isso agora. Vocês podem parar com isso agora. Vocês estão competindo. Quem está doente aqui é a filha de vocês, ela que precisa de vocês. Então esses conflitos de casal não deveriam, mas geralmente acontece, afetar a visão dos pais, porque pais nunca se separam. Pais não separam. O casal pode se separar. Mas, gente, dentro de nós somos pai e mãe. Cada célula nossa, o núcleo da célula tem uma hélice, né, uma dupla hélice de DNA, metade vem do pai, metade vem da mãe. Não há possível separação de pai e mãe dentro de cada um de nós, mesmo que eles se odeiem e eles tenham se separado de uma maneira muito dolorosa. Entendem isso? Faz sentido? Então, quando você exclui o pai da sua filha, dos seus filhos, você exclui metade dos seus filhos, né? Então, olhe para isso.
você deve trabalhar essa separação com amor. Por quê? Porque isso vai ser bom, porque senão você vai ficar também presa nessa relação que já acabou, com ódio, com mágoas, o outro também, e principalmente o filho. Faz sentido isso? Se fizer, procure ajuda, porque isso pode sim ser trabalhado de uma maneira efetiva e saudável, ok? A gente não consegue se estender muito, mas essa é a visão sistêmica. Então, entender que existem causas sistêmicas, inclusive que levam as relações não darem certo. Às vezes a gente tem uma relação, duas, três, enfim, não consegue nenhuma relação, começa bem e termina muito mal. Por quê? Porque há padrões difíceis de relacionamento na família e nós não conseguimos levar adiante uma relação com um amor saudável. E aí daqui a pouco começa a aparecer todos os conflitos e quando vai ver, o que acontece? No sistema familiar, os casais, nossos pais talvez, ou avós, tiveram relacionamentos doídos, sofridos, e a gente se identifica com esse padrão e repete padrões também. Essa é a contribuição que a visão sistêmica traz. Tá? Isso não exclui, repetindo, não exclui nada. Você deve continuar com o seu médico, fazendo seu tratamento, o psicólogo, tá? E você vai trazer uma visão que vai integrar e complementar esse todo, e aí você vai poder ser mais efetivo na ajuda ao seu cliente. Ah, mas eu não faço. Indique para alguém que faça. Indique para alguém que trabalha e trabalhe junto com essa pessoa. Fez sentido isso para vocês? Coloque aqui sim, não, faz sentido, não faz sentido, tá? Bom, vamos aqui, eu vou trazer o último comentário aqui, doutor Elcio. Sinto a falta da energia masculina, ação para o mundo, estou estagnado na vida. Doutor Elcio, às vezes é necessário a gente tomar o que falta do sistema, energia masculina, função paterna, energia dessa função paterna, a energia que leva para o mundo, a função materna, são polaridades. A função materna nos ensina a ter segurança, autocuidado, amor próprio, autovalorização. Quando eu já tenho isso, eu vou para a função paterna complementar, que aí eu saio da família de origem do lar e tenho energia e força para ir para o mundo, para o trabalho, para o dinheiro, para a sexualidade. Então esses dois são complementos importantes, yin e yang, função materna e função paterna, que vai além de mãe e pai. São funções que a gente precisa ter. Se faltou essa energia masculina, de repente houve exclusões do masculino, famílias que falam, as mulheres são fortes, os homens são fracos, esse tipo de coisa assim, que não faz sentido algum, né? Eu sempre pergunto isso, pergunto para meus alunos, faz sentido? Você diz assim, olha, na minha família as mulheres são fortes, os homens são fracos. Eu pergunto simplesmente isso, mas para que uma pessoa forte precisa se ligar e se relacionar com uma pessoa fraca? Para quê? Para mostrar poder, força? Então isso é força verdadeira ou isso é uma pseudo-força? Né? Então são várias questões que vão surgindo, que vão aparecendo, que a gente precisa ter esse olhar. Ok? O pessoal dizendo sim, faz sentido, Valéria perfeito, Ângela sim, a Cássia sim, doutora Adriana sim, Marisa sim, Roselaine sim também. Então, gente, essa visão geralmente faz muito sentido, o doutor Elcio fazendo muito sentido, identificando cada tema abordado. A Simone, a função paterna pode ser substituída saudavelmente por um avô? É um pouco complicado isso, né? Claro, a função pode ser feita por qualquer pessoa, tá? Então, função materna e paterna nós precisamos ter. Se os pais não estão disponíveis, morreram, foram embora, aconteceu qualquer problema, a função materna e paterna pode sim ser exercida por outro, mas essa pessoa não será o pai. Tá? Então um pai adotivo, um avô que ficou no lugar, o irmão mais velho, a mãe que faz papel do pai, o pai que faz papel da mãe, não são o pai ou a mãe. Cada pessoa é quem ela é. A função pode ser feita, mas nós não devemos excluir ninguém. Então, se esse pai foi embora, morreu, separou, não quis saber dos filhos, para que houve esse casamento? Por que você casou com uma pessoa assim? Também tem uma função. Não falamos de culpados, vítimas, sim, nós falamos de responsabilidade, corresponsabilidade. Toda relação afetiva, todo casamento que dá certo ou não dá certo, é 50% para cada um. Ah, mas ele traiu, eu fui traído, eu traí. 50%. Nós atraímos para as nossas relações as pessoas que têm que vir nos mostrar algo e nós também vamos trazer algo para essa pessoa. Então, para se resolver questões, por exemplo, de relacionamento, saúde dos relacionamentos, que é a questão social, não é saúde, bem-estar físico, mental, social. Social são os relacionamentos interpessoais. Para eu ter relacionamentos saudáveis, eu preciso saber assumir os meus 50%.
estar em saúde, estar em equilíbrio, vou atrair para pessoas para se relacionarem comigo mais saudáveis. Se eu não estou bem, nossa, eu tenho 1000 problemas emocionais, afetivos, psicológicos, eu vou atrair para se relacionar comigo uma pessoa muito saudável? O que ela vai querer fazer comigo? Ah, mas ela não sabe, eu sei fingir muito bem. Gente, a conexão, ela acontece por afinidade, por sintonia, quer você mostre ou não. Aliás, no começo de todas as relações, existe o quê? Cada um traz a sua máscara para a relação, não traz o seu self. Tá? Primeiro vem a máscara, que é aquilo que a gente quer passar para o outro. Eu sou maravilhoso, perfeito, e a outra pessoa mostra que também é maravilhosa, perfeita. Com o tempo, essas máscaras vão caindo, se revela a sombra, nossas dores, nossas dificuldades e traumas. Quando a relação a gente sente que vale a pena, a gente investe e vai além, buscando trabalhar com o outro, cada um as suas sombras. Eu não vou trabalhar a sombra do outro, eu vou trabalhar as minhas sombras. Tá? E aí o outro trabalhar dele, ou seja, eu vou olhar para a minha criança, vou cuidar da minha criança, o outro vai cuidar da sua criança. E juntos, mais saudáveis, nós poderemos ter uma relação mais afinada. Então é assim que a gente vai trabalhar, ok? Isso vai longe, né, gente? Saúde física, mental, social, espiritual. E é por aí. Fez sentido para você? A gente vai já aqui chegando no final da nossa live, vamos aprofundar esse tema, né? No nosso encontro sistêmico da próxima semana, sempre na próxima terça-feira, depois da nossa live de quinta, na terça seguinte, a gente aprofunda isso no grupo de estudos, que aí são mais de 2 horas que a gente fala, traz exemplos, traz textos e faz reflexões em grupo. Então, se sinta aí convidado a participar, se fez sentido para você, se você quiser aprofundar. Hoje também vai ter caixinha de perguntas, tá? Então essa caixinha de perguntas aí você pode trazer suas questões aí sobre saúde integrativa, eu vou procurar também trazer algumas respostas, tá? Assunto para 4 horas. Elcio, 4 horas, doutor Elcio, assunto para 4 dias, para 4 semanas seguidas, porque é muito importante olhar para isso. Se a gente realmente busca saúde e qualidade de vida, nós devemos entender todas as questões na saúde sob o ponto de vista funcional, energético, fisiológico, lesional, abordando a parte emocional, dos relacionamentos e do sistema familiar também. Então, vamos seguindo com isso aí, se fez sentido para você. Vamos encerrar com uma meditação breve, tá? Vamos encerrar aqui deixando sedimentar tudo isso que foi falado aqui. Fez sentido para você? Ótimo, leve isso, busque e procure seguir adiante nesse campo, busque profissionais que atuam dessa maneira para te ajudar. Não fez sentido, acho que isso não tem nada a ver, tranquilo, não tem problema. A gente fala, né, que a visão sistêmica é para todos, mas nem todos são para a visão sistêmica ainda não estão preparados para entender essa visão tão profunda do adoecimento que traz junto o nosso campo sistêmico familiar, mas tudo tem o seu momento, ok? Então vamos lá, respirando um pouco para nós irmos para o nosso campo de encerramento, tá? Então, se você se sentir confortável, apoie aí na cadeira, apoie os pés no chão, os seus braços nas pernas e vai se conectando. Uma maneira importante, talvez muito efetiva da gente se conectar é através da nossa respiração. Então feche os olhos e assim você pode olhar para dentro, fechando os olhos, conecte-se com a sua respiração. Então deixe a respiração acontecer, fluir naturalmente, se conecte com a sua respiração. Vai se aquietando, aquietando o corpo, aquietando a mente. Respirando simplesmente, sem interferir, sem forçar. Perceba o seu corpo, sinta a vibração do corpo, sinta como é que está a sua sintonia. E a sua mente, ela está mais inquieta, ela está mais tranquila. Como é que a sua mente se conecta com o seu corpo? Como é que você sente a sua saúde? Como é que você sente o seu bem-estar? Você sente bem-estar? Talvez você sinta-se um pouco no mal-estar. Como você está? E respire. Deixe a sua respiração ajudar a sua saúde. Deixe que a sua respiração flua livremente por todo o corpo. E onde houver
algum ponto de tensão, que ela suavize essa tensão. Deixa a respiração ir entrando, saindo, passando por todos os locais. Se conecte, além de você. Sinta, de olhos fechados, nessa posição, que atrás de você tem um grande campo sistêmico, a sua família de origem. Você está totalmente imerso nesse sistema, nessa família de origem. Então, atrás de você, você pode sentir a presença, sem julgamento, dos seus pais, atrás deles, dos seus avós, atrás deles, os pais deles, os seus bisavós. Tanta gente junta, tanta gente ali. A vida passou por todos eles. Tiveram problemas de saúde, inclusive, mais ou menos graves. E hoje você está aqui. Você é o representante desse sistema. Então, de olhos fechados, você consegue olhar para todos eles e perceber, eles vieram antes, eles carregaram muitas alegrias, muitas tristezas, muitas questões também de saúde. E você olha para eles e mentalmente, emocionalmente, no coração, você fala para os seus familiares, para os seus ancestrais, de coração, do seu coração para o coração de todos eles. Olhe para eles e diga sim. Somente isso, sim. Sim, para cada um deles. E se alguém nesse campo sistêmico te atrair, você sentir uma afinidade, você sentir uma conexão com esses olhos mentais, com esses olhos da alma, com esse olhar sistêmico, olhe para essa pessoa e diga sim, sim, aceite tudo como é. E fale sim. Deixe todo esse campo de conexão, esses vínculos se manifestarem. Cada um carregou aquilo que tinha que carregar. Nós não julgamos. Nós somente agradecemos porque a vida chegou. Faça um foco mental, tenha um foco mental na sua saúde. Olhe para eles novamente e diga sim. Diga eu por mim e vocês por vocês, cada um com aquilo que é seu. Eu faço parte, você faz parte, todos fazemos parte. Inclua tudo e todos, dê um lugar a cada um, que cada um possa estar no seu lugar. Mais uma vez, olhe para todos, abaixe a cabeça no sinal de respeito, reverência, gratidão pela vida que chegou. Apesar de todos terem passado por tantas coisas, puderam transmitir a vida que chegou até você, chegou até nós. Então diga para eles sim, eu agradeço. E faça um compromisso com você, um compromisso interno de se conectar com a sua saúde, de buscar a saúde em todos os níveis. Saúde física, saúde mental, saúde nos relacionamentos, saúde financeira, saúde emocional, saúde espiritual. Busque sempre a saúde e se conecte com isso. Quando necessário, procure ajuda. Ninguém consegue fazer tudo sozinho. Esteja aberto para ajuda e traga todos esses que vieram antes no seu coração. Nesse movimento de reverência, de gratidão, incluindo a todos no seu coração. Agradeça, faça uma reverência e fala, agora eu sigo com vocês. No meu coração todos fazem parte. E sinto o efeito positivo disso em você. E respirando uma vez, duas, três vezes mais profundamente, vá abrindo os olhos. Sinto o efeito dessa meditação sistêmica. Sinto o efeito em você. Fez sentido isso para você? Você conseguiu se conectar? Tá tudo certo do jeito que foi, no momento certo. Tudo isso vai despertar algo e procure fazer algo de bom com isso, ok? Muito bom, mais uma live de quinta, vamos ficando por aqui.
que você tenha um dia com saúde plena, saúde física, mental, saúde das atitudes, saúde dos comportamentos, saúde do coração, das suas emoções, das suas relações. Fiquem bem, muita saúde para você, se cuide, cuide daquilo que é mais importante, mais valioso, a sua vida, com gratidão por tudo. O que não está bom, vamos procurar melhorar. Sempre é possível e é desejável. Ok, gente? Gratidão, gratidão a todos e todas pela presença e vamos seguir em frente. Um beijo no coração, um abraço forte para cada um de vocês, muita saúde, um abração. Tchau, pessoal!